Ele sempre mandava mensagem primeiro, sempre ouvia e sempre aparecia. Não importava se eram 2 horas da manhã ou 14 horas. Ele estava lá, emocionalmente disponível, doando sem parar. Ele se lembrava de cada detalhe, de cada aniversário, de cada colapso. Ele atendia chamadas no primeiro toque, cancelava planos, ficava acordado até tarde. Ele os fez sentir como o centro do universo. E então, ele desapareceu. Não fisicamente, não dramaticamente, mas lentamente, silenciosamente. Eles pararam de perguntar como ele estava. Deixaram as mensagens dele no vermelho. Eles seguiram em frente não com raiva, mas com apatia. Seu calor não os afastou. Sua consistência não os assustou. Foi sua disponibilidade, sua invisibilidade, que o tornou esquecível. Segundo Carl Jung, isso não foi apenas rejeição emocional. Foi um colapso de energia psíquica, uma morte de individualidade. Porque quando sua energia está sempre fluindo para fora, quando você nunca recua, nunca para, nunca protege seu eu interior, você começa a desaparecer. Não porque você não é o suficiente, mas porque você é demais, com muita frequência, com muita facilidade. E para a psique humana, o que sempre está lá deixa de existir. Neste vídeo, vamos nos aprofundar em uma das percepções mais perturbadoras de Jung. Por que estar muito disponível emocionalmente pode destruir a atração? Como dar demais esgota. Sua identidade psíquica e por que dominar a arte de se conter pode ser a forma mais poderosa de autorrespeito que você aprenderá. Vivemos em um mundo que exalta a conexão, sempre online, sempre acessível, sempre há uma mensagem de distância de qualquer pessoa, em qualquer lugar. Mas por baixo dessa superfície hiperconectada, existe uma estranha verdade silenciosa. Quanto mais disponível emocionalmente você estiver, menos valorizado você será. O amigo que sempre diz sim. O parceiro que sempre manda mensagem primeiro. O funcionário que nunca faz uma pausa. Eles não são recompensados. Eles são tidos como certos. Relacionamentos modernos, românticos, platônicos e até profissionais tornaram-se paradoxos psicológicos. Afirmamos desejar lealdade, consistência e presença. Mas, inconscientemente, buscamos distância. Nós idolatramos o mistério. Somos programados para querer o que recua. Essa é a armadilha. A armadilha de estar muito disponível em um mundo que valoriza a escassez. Você doa e doa seu tempo, sua atenção, sua empatia, pensando que isso o aproximará das pessoas. Mas em vez disso, algo assustador começa a acontecer. Você se torna invisível. Por quê? Segundo Carl Jung, a resposta está em uma força mais poderosa que a personalidade ou o charme. Uma força que ele chamou de energia psíquica. O próprio combustível que alimenta nossos pensamentos, emoções e presença. E quando essa energia é constantemente despejada em conversas, conflitos e conforto, ela não apenas drena seu espírito, isso destrói seu senso de identidade. Este colapso não é óbvio, está quieto. Parece exaustão, excesso de pensamentos, solidão em uma sala lotada. Parece que você está fazendo tudo certo, mas aos poucos está se tornando irrelevante. Jung acreditava que o antídoto não era se retrair com amargura, mas se individualizar, recuperar sua energia psíquica, integrar seu mundo interior e se tornar completo, não estando disponível para os outros, mas estando enraizado em si mesmo. Porque, num mundo viciado em mais, a presença mais magnética é aquela que sabe a hora de desaparecer. Carl Jung não via a mente apenas como uma máquina de lógica e memória. Ele via isso como um ecossistema vivo, alimentado por uma força invisível e misteriosa que ele chamava de energia psíquica. Isso não era eletricidade, não era adrenalina. Era algo muito mais íntimo. Sua energia psíquica é o combustível bruto de sua atenção, emoção, imaginação e vitalidade. É o que te anima. É o que permite que você sinta profundamente, pense com clareza, crie significado e se conecte. Mas aqui está o problema. Você não tem quantidades ilimitadas disso, como o dinheiro em uma conta bancária, como a duração da bateria de um telefone.
Como o oxigênio em uma sala, sua energia psíquica acaba. Principalmente quando você gasta de forma imprudente. Toda vez que você diz sim quando quer dizer não. Toda vez que você verifica seu telefone na esperança de validação. Cada vez que você pensa demais em um texto, em um olhar, em um silêncio, você está gastando energia. E se você nunca recarregar, você ficará emocionalmente falido. Jung acreditava que a energia psíquica flui em duas direções. Para fora, para o mundo, pessoas, distrações, e para dentro de si mesmo, reflexão, crescimento. Mas a vida moderna foi projetada para prender você no fluxo externo. Notificações, mídias sociais, conectividade constante, tudo isso exige sua atenção. Agradar as pessoas, codependência, medo de rejeição, tudo isso drena suas emoções. Mesmo ser gentil o tempo todo quando não é autêntico, é um vazamento energético. Você acaba dando seu recurso interior mais valioso para pessoas que não o merecem, para plataformas que não se importam, para hábitos que o deixam vazio. Imagine sua energia psíquica como uma chama sagrada. Alimente-a sem pensar e ela se esgotará. Proteja-a e ela iluminará tudo que você tocar. É por isso que algumas pessoas entram em uma sala e mudam a atmosfera. Eles carregam energia concentrada. Eles não se espalham tentando ser queridos. Eles canalizaram sua vitalidade para dentro e ela irradia para fora. E o mais trágico é que a maioria das pessoas nem percebe que está vazando. O amigo que está sempre disponível emocionalmente se torna um aterro emocional. O amante que nunca para de enviar mensagens se torna um ruído de fundo. O trabalhador que nunca diz não se torna o capacho do escritório. Eles não são vistos como fortes. Eles são vistos como seguros, previsíveis e chatos. Energia psíquica, quando dada livre e infinitamente, não inspira amor. Ela convida à apatia. Jung nos alertou. Quando você perde o controle de onde sua energia flui, você perde o controle de quem você se torna. Para recuperar sua presença, seu poder e seu autorrespeito, você precisa aprender a proteger sua energia como se fosse sua força vital. Porque de muitas maneiras é por isso que somos programados para perseguir o indisponível. Achamos que queremos amor, consistência, atenção, calor. Mas a verdade é mais sombria. O que realmente desejamos, o que nos atrai, nos mantém presos, nos deixa loucos é a incerteza. A neurociência moderna confirma isso. A dopamina não aumenta quando recebemos alguma coisa. Ela atinge o pico quando a antecipamos. Não é o beijo. É o talvez. Quando alguém se afasta, quando seu afeto se torna inconsistente. Seu cérebro não fica entediado. Fica obcecado. Por quê? Porque a incerteza é viciante. Ela imita o mesmo ciclo de recompensa visto no jogo. Talvez hoje eles respondam. Talvez não. Cada texto sem resposta vira uma jogada de caça-níqueis. Cada resposta atrasada, uma volta na roda. E quando eles finalmente lhe dão essa dose de atenção, você se sente vivo. Mas isso não dura. O cérebro rapidamente se habitua ao que é constante. O que está sempre presente se torna ruído de fundo. É por isso que você para de notar o relógio correndo, a geladeira zumbindo, o parceiro que nunca vai embora. Disponibilidade é desejo. Em contraste, a ausência a aguça. Não corremos atrás do que temos. Nós perseguimos aquilo que não temos certeza se podemos manter. Isto é o viés da escassez em ação. Damos mais valor ao que é raro, limitado ou difícil de obter. É primordial desde os tempos antigos, quando a comida era escassa e status significava sobrevivência. E no mundo social, aqueles que são emocionalmente distantes geralmente têm mais poder, não porque são melhores, mas porque são escassos. O distanciamento sinaliza valor social. Não preciso provar nada, eu não persigo. Outros me perseguem. Então, quando você está sempre disponível emocionalmente, digitalmente, energeticamente, você involuntariamente sinaliza o oposto. Estou sempre aqui porque não tenho outro lugar para estar.
Eu respondo rápido porque não tenho mais ninguém com quem conversar. Mesmo que não seja verdade, a percepção mata o magnetismo. Isso cria um paradoxo perigoso. Quanto mais esforço você demonstra, menos valor você é. Mas quanto menos você tenta, mais as pessoas querem sua atenção. E isso não é só no amor. Está em todo lugar. O artista que ninguém entendia se torna uma lenda. O emprego que é difícil de conseguir parece mais prestigioso. O amigo que está sempre ocupado se sente mais importante. Então, o que fazemos com esse conhecimento? Nós não brincamos. Nós não manipulamos. Mas paramos de desperdiçar energia em pessoas que não a merecem. Porque a verdade é que não. É amor se isso requer autorreparação. Não é respeito se você tem que implorar por ele. Carl Jung nos alertou sobre não darmos muito de nós mesmos, porque ao fazer isso, perdemos a única coisa que cria a verdadeira conexão: o mistério. Nós louvamos a gentileza como se ela fosse sempre pura, altruísta, nobre e divina. Mas e se algumas formas de gentileza não vierem do amor, mas do medo? E se sempre disser sim, sempre estiver disponível, sempre colocar os outros em primeiro lugar? Não foi generosidade, mas autorreparação. Carl Jung chamou isso de sombra. Escondemos, suprimimos ou negamos as partes obscuras de nós mesmos, porque achamos que são inaceitáveis. A raiva que fingimos não ter. As necessidades que silenciamos para parecermos tranquilos. Os limites que nunca estabelecemos porque temos medo da rejeição. Para muitos, a gentileza se torna uma máscara, uma maneira de ser querido ou pelo menos não abandonado. Pense nisso. Onde você aprendeu que ser prestativo mantém você seguro? Quem lhe ensinou que expressar suas necessidades afastaria as pessoas? Muitas vezes as raízes são profundas. Experiências de infância, cuidadores imprevisíveis, negligência emocional. Em algum lugar ao longo do caminho, você descobriu uma regra brutal. Se eu for sempre bom, eles não vão embora. E assim começou o padrão. Você se tornou o consertador, o empata, aquele que nunca reclama. Mas por trás daquele sorriso, você começou a desaparecer. Porque agradar as pessoas não é manter a paz. É uma guerra silenciosa contra sua própria alma. Aqui está a reviravolta psicológica que a maioria não percebe. A gentileza pode se tornar controle. Quando você doa constantemente, você espera no fundo ser necessário, ser apreciado, ser visto. É uma transação disfarçada de virtude. Se eu continuar aparecendo para eles, talvez eles fiquem. Se eu os amar com força suficiente, talvez eles me amem de volta. Mas o amor que tem que ser conquistado através de doações excessivas não é amor, é sobrevivência. Esse é o lado sombrio da bondade sobre o qual Jung nos alertou. Quando o desejo de ser bom se torna tão avassalador, você enterra sua verdade. Você diz sim quando quer dizer não. Você sorri quando está exausto. Você conforta os outros enquanto seu próprio coração está partido. E lentamente, invisivelmente, você desaparece. Você se torna o papel de parede na vida de outras pessoas. Presente, útil, invisível. Mas aqui está a verdade. Gentileza sem limites não é compaixão. É o colapso. A verdadeira bondade honra tanto os outros quanto a si mesmo. Não se trata de ser querido, mas sim de ser real. Os jovens acreditam que para nos tornarmos completos, precisamos enfrentar a sombra, olhar para as partes de nós mesmos que rejeitamos e recebê-las de volta. Não para se tornar cruel, não para parar de se importar, mas para parar de desaparecer. Porque as pessoas mais magnéticas não são aquelas que doam infinitamente. Eles são aqueles que dão com base na verdade, não no medo. Chega um momento, silencioso e devastador, em que você percebe que construiu sua identidade em torno de ser necessário, não conhecido. Você sempre esteve lá, sempre generoso, sempre gentil, e mesmo assim as pessoas se afastaram. Não porque você não era valioso, mas porque você nunca se valorizou. Carl Jung acreditava que o caminho para a totalidade psicológica, o que ele chamava de individuação, não era se tornar outra pessoa. Tratava-se de se tornar você mesmo. Não a versão que funciona,
Não a versão que agrada, mas a versão que existe mesmo quando ninguém está olhando. Individuação é a jornada de integração de tudo o que rejeitamos. A raiva que temíamos era grande demais. Os desejos nós chamamos de egoístas. Os limites que nos foram impostos eram rudes. Não se trata de se tornar perfeito. É sobre se tornar real. Porque quando você é apenas gentil, apenas disponível, apenas agradável, você não está completo. Você é um fragmento, uma sombra de quem você poderia ser. Jung ensinou que o verdadeiro poder surge quando recuperamos o que rejeitamos. Isso significa dizer coisas que nunca ousamos dizer. Eu não quero fazer isso. Preciso de um tempo para mim. Isso não está certo para mim. E sim, isso significa correr o risco de desconforto, talvez até mesmo rejeição. Mas também significa outra coisa: visibilidade. Porque quando você estabelece limites, as pessoas percebem. Quando você diz não em vez de um sim reflexivo, as pessoas param. Você se torna definido. Você tem forma. E em um mundo que constantemente o atrai, estar ancorado em sua verdade é magnético. Pense nas pessoas que você admira, aquelas que entram em uma sala e mudam o ar. Eles não são barulhentos. Eles nem sempre estão disponíveis, mas estão enraizados. Esse é o paradoxo. Dizer não torna seu sim mais poderoso. Estar ausente às vezes torna sua presença inesquecível. Foi isso que Jung quis dizer com conservação de energia psíquica. Reconhecendo que sua atenção emocional, mental e espiritual não é infinita. É uma moeda. E quando você gasta com sabedoria, seu valor aumenta. Não apenas aos olhos dos outros, mas aos seus próprios. A verdadeira individuação na vida diária se parece com isso. Escolhendo o descanso em vez do excesso de comprometimento. Falando a sua verdade mesmo que sua voz trema. Deixar as pessoas ficarem decepcionadas e não resgatá-las disso. Criando silêncio e observando o que cresce nele. É se afastar da performance da perfeição e ir em direção à experiência eletrizante e crua da autenticidade. E aqui está a recompensa escondida. Quando você para de tentar ser querido por todos, você começa a ser visto pelas pessoas certas. Porque a presença energética, do tipo que permanece depois que você vai embora, não vem de estar em todos os lugares o tempo todo. Ela vem de saber quem você é, proteger seu fogo interior e aparecer com intenção, não por obrigação. Em uma cultura obcecada em estar constantemente conectado, aqueles que dominam a ausência estratégica tornam-se inesquecíveis. Eles não respondem imediatamente. Eles não dizem sim apenas para manter a paz. Eles desaparecem. Não para manipular, mas para recarregar, para realinhar, para retornar com algo para dar. Não é apenas algo a provar. Carl Jung não nos ensinou como sermos queridos. Ele nos ensinou como ser inteiros. E quando você está inteiro, você para de perseguir atenção porque sua presença fala por si. Gostou do vídeo? Então, não se esqueça de curtir, comentar e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo do canal Vozes do Pensamento. Seu apoio é fundamental para que continuemos trazendo mais reflexões e discussões. Até o próximo vídeo.